Sejam bem-vindos a mais uma revisão mensal de cenário. Nosso assunto inicial não poderia deixar de ser a guerra comercial. E um estudo recente, com avaliação e atualização de números com base nas tarifas impostas pelos Estados Unidos, realizado pelo BIS, vulgarmente chamado de Banco Central dos Bancos Centrais, mostra que a tarifa efetiva média dos Estados Unidos continua sendo a mais alta, continuará sendo também a mais alta desde a década de 30, ali no período entre guerra. E o BIS também fez uma revisão dos impactos que isso causa e virá causar nos próximos anos na economia mundial. Começando pela questão da atividade econômica, obviamente, né? Canadá e México devem ser bastante afetados por terem bastante fluxo de comércio com os Estados Unidos, por questões óbvias de geografia, mas o principal afetado continuará sendo o próprio Estados Unidos, por conta da perda de eficiência que a imposição e a elevação das tarifas, das barreiras comerciais e dos impostos de importação causará na economia americana, diminuindo a produtividade do trabalho e também a produtividade do capital. Mas um ponto muito mais importante do que esse é o impacto inflacionário de longo prazo das tarifas dos impostos de importação, que é o nome correto deles, né? Os Estados Unidos vão ter um acréscimo de 2 pontos percentuais em média na sua taxa de inflação, no nível geral de preços, né? Nesse curto prazo, nesse momento de implementação e de primeiro choque de oferta das tarifas, simplesmente pela dificuldade que a economia americana tem e continuará tendo de substituir todos esses produtos. Nenhuma economia no mundo é capaz de produzir sozinha tudo aquilo que demanda e tudo aquilo que os consumidores, as famílias, as empresas precisam. Então, por conta disso, o impacto de políticas como essas, sejam elas pequenas políticas como a questão da taxa das luzinhas no Brasil, como questões um pouco mais abrangentes, como imposição de impostos de importação generalizados, como tem ocorrido nos Estados Unidos, geralmente, e quase sempre, na sua totalidade, afetam muito mais o país que as impôs do que o país que, em tese, deveria sofrer, né? A gente sabe que não é a China ou a China ou o leste europeu ou a Ásia que vai pagar a taxa das blusinhas, vai ser o consumidor brasileiro. O mesmo vale para os impostos de importação que o presidente Trump tem aumentado nos Estados Unidos. Eles vão e já estão sendo sentidos pelos consumidores americanos e pelas empresas americanas. Então, o BIS reforça que políticas protecionistas e impostos de importação recaem principalmente contra o país que as implementou e não, de certa forma, aqueles que seriam seus adversários, que o país tentaria, de certa maneira, roubar algum tipo de dinamismo econômico. E, por conta disso, tem um estudo recente de alguns membros do Federal Reserve de São Francisco, que analisaram, olhando dados do passado, eles não olham dados de agora, apenas com dados do passado, qual é o impacto da incerteza gerada pelas tarifas e por toda a questão de incerteza comercial ao redor do mundo, tanto em blocos econômicos quanto em questão de tratados de comércio, qual é o impacto dessa incerteza na geração de empregos, né? Geralmente, países ou políticos que adotam medidas protecionistas justificam essas medidas dizendo que o país tem condições de substituir essas importações e porque o seu país estaria perdendo empregos para o exterior, para o estrangeiro, enfim. Esse estudo desses economistas do Fed de São Francisco analisou o passado, o que aconteceu antes desse momento atual, e concluiu que, na grande maioria das vezes, o que acontece realmente é que as empresas, a partir do momento em que elas sofrem um choque inflacionário de curto prazo, derivado desse choque de oferta gerado pela incerteza econômica, pela incerteza comercial, pela insegurança de qual vai ser a regra do jogo amanhã, essas empresas elas buscam aumentar a automação das suas fábricas, das suas empresas, dos seus comércios. Um exemplo bastante palpável é o exemplo de um supermercado, por exemplo. Os supermercados são os primeiros afetados pelo aumento dos preços dos insumos, dos produtos, enfim, dos importados, provenientes de tarifas. Os mercados não vão passar a contratar mais funcionários
para, digamos assim, suprir essa ausência de empregos que a economia, de certa forma, no imaginário dos implementadores da política teria. O que, por exemplo, o Walmart faria é substituir os seus próprios trabalhadores por totens de autoatendimento para assim reduzir custos e não ter tanto impacto das tarifas na sua atividade, né, na sua margem. Então, o que esse estudo encontrou, na verdade, é o seguinte: as empresas, as firmas de países que costumam estar bastante relacionados com a incerteza comercial proveniente de uma incerteza do comércio internacional, de tratados de comércio, coisas desse tipo, essas empresas, na prática, elas não geram mais empregos. O que elas fazem é investir, tomar empréstimos, tomar dívidas para investir na automação das suas fábricas, das suas lojas, dos seus comércios, e assim eles poderem substituir trabalhadores que agora ficaram mais caros por conta do aumento dos preços, aumento da inflação que é repassado para os salários, substituir então os seus trabalhadores por máquinas. Na prática, isso tem dois efeitos negativos. O primeiro, os trabalhadores continuam distantes de empregos melhores com salários melhores e também continuam sem, em tese, ter acesso àqueles empregos que outrora foi dito que o exterior roubou do país, né? Além disso, esse gasto que as empresas têm para aumentar a automação, para aumentar a mecanização das suas fábricas e dos seus comércios, acaba não tendo o efeito inicial desejado, que seria o de aumentar os lucros, né? Por quê? Porque ao invés de aumentar os lucros, esse ganho de produtividade acaba direcionado para simplesmente suprir aquele problema orçamentário que a empresa passou a ter por conta do aumento dos preços gerados pela incerteza comercial. Portanto, o que acontece é que as firmas acabam ficando mais endividadas, os trabalhadores acabam ficando sem os empregos que eles imaginavam que teriam, e, no fim das contas, os preços simplesmente sobem e a economia tem que se acomodar assim. Então, o que o estudo mostra, na prática, é um aumento da densidade da automação dentro da economia dos países afetados pela incerteza comercial, um pequeno aumento de produtividade vindo dessa automação e uma mudança praticamente nula no nível de empregos. Ou seja, o protecionismo não gera sequer os empregos que ele jurou, prometeu entregar, com um aumento de preços e de custos. Na prática, só chegou mesmo foi o aumento de custos e os empregos ficaram pelo caminho. Entrando um pouco agora aqui em Brasil, e o que o Brasil tem a ver com isso, né? Além da questão de todas as tarifas que o Brasil tem sido alvo, seja porque, sim, o Brasil tem praticado políticas protecionistas praticamente desde toda a sua história, mas também por questões políticas que fogem da compreensão econômica, a gente percebeu esse ano, a gente tem visto esse ano uma forte apreciação do real, né, um ganho de valor do real que tem auxiliado no controle da inflação, de certa forma, também tem auxiliado, se a gente for ser um pouco mais preciso, auxiliado o Banco Central a desinflacionar a economia, sem tanto custo, mas quando a gente olha no detalhe, a gente percebe que essa apreciação do real, ela se dá por uma forte depreciação do dólar. O dólar como um todo tem perdido valor no mundo, e o real, de certa forma, mesmo se apreciando bastante, ele não foi capaz de se apreciar o suficiente o quanto ele poderia, por conta dos problemas internos do Brasil, que basicamente residem no fato que a gente não consegue controlar a dinâmica fiscal, não consegue zerar o déficit público e não consegue controlar, não consegue estabilizar a dívida em patamares aceitáveis. A gente não tem tido um problema, como vocês podem ver nos gráficos, não tem tido problemas muito fortes, muito evidentes de fluxo cambial. Às vezes tem alguma saída um pouco mais forte, mas depois isso se acomoda. A gente não tem falta de investimento externo direto no país, ele continua acontecendo, continua existindo, talvez um pouco menos, um pouco mais às vezes, mas ainda assim em níveis normais. E a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar a dinâmica fiscal, fazer com que ela trabalhe a favor do país e não contra, né? E é aí que entra uma certa dificuldade do Brasil, talvez de surfar a onda dos mercados emergentes a partir dessa dificuldade adicional que os Estados Unidos vem tendo nos últimos tempos. A atividade econômica mundial
ela tem dado sinais bastante confusos, né? Se a gente for parar para analisar, os Estados Unidos eles estão em plano emprego, uma situação de plano emprego que acaba se piorando, né, de certa maneira, quando o governo aumenta o déficit através de, por um lado, um aumento de despesas e, por outro lado, um corte de impostos. Uma situação de pleno emprego que se agrava ainda mais. Por que eu falo agrava? Não é como se o emprego fosse algo ruim, mas a situação de pleno emprego ela acaba gerando pressões inflacionárias muito fortes quando se mantém assim por muito tempo. E isso também piora com a política imigratória do governo americano, que acaba, de certa maneira, expulsando trabalhadores, expulsando imigrantes que estão aptos a trabalhar por salários menores que aqueles que os americanos estão dispostos a receber. Tudo isso somado com as tarifas gera uma certa fervura, uma situação de pressão inflacionária muito forte contra o Fed. Então, os Estados Unidos eles estão chegando eles têm um crescimento econômico bastante proveniente da sua grande capacidade de ser produtivo, né? A economia americana é bastante produtiva, os trabalhadores americanos são bastante produtivos, mas está chegando num ponto que talvez faltem trabalhadores, tá? Na Europa, a situação melhorou um pouco esse ano. De certa maneira, os Estados Unidos ajudaram a fazer a Europa a gastar mais, o que não é um bom sinal do ponto de vista fiscal, mas talvez seja um bom sinal do ponto de vista econômico, pelo menos de curto prazo, para que alguns setores da economia europeia, como o setor de defesa, se recuperem e que estavam há bastante tempo adormecidos. E na China, a economia ela tem se estabilizado ali em torno de 4%, 4,5% ao ano, abaixo das expectativas do Partido Comunista, tem reagido com novos pacotes de estímulo, tanto a demanda quanto a oferta, quanto a construção, quanto em relação à questão imobiliária, que reforça uma situação um pouco perigosa na China, que é de um aumento de um endividamento muito forte, induzido por gastos do governo de incentivos que são colocados a todo momento, essa tentativa quase que desesperada de transformar a China na maior potência econômica mundial. Nos Estados Unidos, essa situação acaba fazendo com que a gente tinha uma situação de desinflação, né, da economia já nos últimos anos, proveniente daquele estouro inflacionário no meio da pandemia. Essa situação ela começou a andar de lado e agora ela levemente começa a subir novamente por conta das políticas comerciais do governo, por conta do aumento do déficit e por conta da pressão no mercado de trabalho. Todas essas coisas acabam levando a um aumento novamente da inflação, aos poucos, um choque inflacionário que vai ocorrer à medida que as tarifas começam a ser sentidas pela economia, né? Como a gente pode ver ali nos gráficos, a gente tem alguns produtos que antes praticamente não tinham variações de preço nos Estados Unidos, numa média histórica, e hoje já tem variações acima de 5% só nesse ano, algo que não era visto pelos americanos. Por exemplo, o café, um aumento de 10% desde abril, que é algo que não era comum para os americanos estarem sentindo esse tipo de movimentação. E como não existem substitutos diretos dentro da economia americana, não há outra alternativa que não seja importar, ainda que mais caro e em menor quantidade. Então, o choque inflacionário das tarifas, da redução da imigração e do aumento do déficit, ele vai ocorrer no curto prazo e vai gerar um problema um pouco difícil de ser manejado pelo Fed, que vai ter que decidir entre equilibrar a geração de emprego, porque o Fed, o Banco Central Americano, tem duplo mandato, e também controlar a inflação. No caso brasileiro, a gente tem notado alguns sinais de desinflação já há algumas semanas. Também a gente tem notado alguns sinais também de desaceleração da economia. O último dado do IBCBR mostra que a economia teve uma leve contração daquilo que é medido pelo índice, tanto daquilo que o índice consegue medir, que mostra que a política monetária continua sendo bastante efetiva, ainda que às vezes bastante agressiva, para controlar a inflação. Então, de certa maneira, por enquanto, os temores de dominância fiscal, monetização da dívida, parecem estar controlados. Aparentemente, o nível atual de juros, ainda que não seja o que todo mundo gostaria que fosse, ele é capaz, ele é suficiente
para colocar a economia, para desacelerar a economia e colocar novamente a situação econômica, de certa forma, em longo prazo, em níveis um pouco mais sustentáveis, né? E em linha com a meta de 3%. A gente também tem aqui do outro lado um estudo do BTG que mostra como a taxa de desemprego passou por transformações nos últimos tempos, sobretudo a taxa de desemprego neutra da economia, que é aquele indicador que diz mais ou menos quanto é necessário de desemprego para manter a economia e a inflação estáveis, né? Essa fato daquelas bolinhas laranjas ali no gráfico estarem, de certa forma, mais à esquerda, sinaliza que hoje em dia, no setor de serviços, a gente consegue ter o setor trabalhando a níveis mais fortes, a gente consegue ter uma taxa de desemprego menor e uma inflação menor do que aquela que a gente tinha no passado. Traduzindo, isso são sinais claros de uma mudança estrutural dentro da economia brasileira dos últimos 10 anos, de todas as reformas e as micro-reformas que foram feitas pelos mais variados governos, algumas, inclusive, iniciadas, às vezes abandonadas e depois recuperadas por um governo e por outro. Então, que mostram que, de certa forma, a economia brasileira tem melhorado estruturalmente, de alguma maneira, mas o problema fiscal ainda é muito grande e é o que realmente impede a geração de melhores condições para a economia continuar crescendo a níveis mais sustentáveis. O Financial Times trouxe uma reportagem que mostra como os investidores estão preocupados com a questão da dominância fiscal no mundo. É um tema recorrente no Brasil toda vez que a gente tem algum tipo de problema, mas agora ele passa a ser um tema também presente no restante do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Países como o Japão tem praticamente 200% de dívida PIB, tem conseguido lidar, de certa maneira, com o uso das reservas e com a força das suas reservas, da sua poupança. A França tem demonstrado dificuldade em reduzir seus déficits, que têm aumentado ano após ano e tem gerado certa dificuldade dentro da zona do euro, dentro de toda a economia europeia. A gente já teve a questão da Grécia, que teve que passar por resgates e cortes em aposentadorias há um pouco mais de 10 anos. A gente também teve a questão da Espanha e de Portugal, que tinham situações fiscais bastante complicadas e conseguiram se acomodar no longo do tempo. Mas a principal questão agora são os Estados Unidos. E como eles emitem a moeda reserva mundial, os Estados Unidos eles embutem aqui um problema um pouco maior. Como é que a gente pode acabar perdendo a confiança na principal moeda do mundo? O Fed, mais uma vez, ele tem duplo mandato. O que isso significa? Ele tem que controlar a inflação e controlar o desemprego ao mesmo tempo. Quando um formulador de política monetária nos Estados Unidos tem que decidir sobre os juros, como vão decidir nessa quarta-feira, ele tem que pensar tanto na inflação quanto no desemprego. Os Estados Unidos estão em pleno emprego, em tese, isso não seria um problema, porém, os últimos sinais da economia mostram que talvez a economia esteja parando de gerar empregos e esteja começando a dispensar pessoas. E o problema da inflação, ele ainda não estourou, né? As tarifas ainda não foram plenamente sentidas, não se sabe quanto tempo leva para elas serem sentidas, mas a inflação não está na meta, ela está em 2 alguma coisa, 3, e a meta é 2. Então, de certa maneira, o FED tem tentado correr atrás, mas não tem conseguido, a gente tem certeza. E aí a gente acaba entrando no ciclo, nessa espiral da dominância fiscal. Começa no dilema da política monetária. Segurar a economia ou controlar a inflação. A partir disso, entra uma situação ainda mais complicada, que é a situação de perda de independência e autonomia do Banco Central. Políticos, e isso não é uma particularidade desse ou daquele grupo político, acontece em todos os lugares, acontece em todas as ideologias, em todos os momentos. Eles acabam atacando a autoridade monetária, dizendo que ela não foi eleita, não tem o direito de, por exemplo, paralisar a economia para controlar a inflação e que os juros têm que ser cortados. Depois disso, com a perda de confiança em quem protege a moeda, começa uma corrida por monetizar a dívida, ou seja, fazer o ajuste fiscal via inflação. Aqui entra mais um componente complicado,
que alguns auxiliares próximos do presidente Trump já disseram que talvez a inflação americana tenha que ser um pouco maior para que eles possam corrigir a economia. Ou seja, eles admitem que talvez eles tenham que fazer o ajuste fiscal via inflação. Que seria, num país onde boa parte da dívida é pré-fixada, seria ter uma inflação acima dos juros que foram pactuados no momento da dívida, para que esse estoque da dívida acabe sendo corroído pela inflação e os investidores, de certa maneira, vão perder, né, aquilo que eles imaginavam que eles iam receber. Com isso, começa a volatilidade no câmbio, que, por natural, gera problemas inflacionários, gera problemas de saída de capitais, fuga de investimentos, e gera também uma outra preocupação muito grande no momento, que é o dólar não tem um sucessor. Então, mais uma vez, pressões políticas, populistas, de todos os lados, acabam dizendo e sugerindo todo tipo de política heterodoxa, todo tipo de política que não faz sentido do ponto de vista de um manual simples de economia de um aluno do primeiro semestre, como forma de corrigir o problema, e a gente acaba entrando em situações como as que a Argentina vive já faz algumas décadas, uma situação completa de dominância fiscal. A gente entra em situações como mais esdrúxulas ainda, como confiscos, moratórias e calotes. Isso gera toda uma situação de erros de coordenação entre quem faz o orçamento, quem controla a moeda, e no fim das contas, perde-se a confiança na moeda e a moeda deixa de valer alguma coisa e passa a ser simplesmente um mero ativo especulativo, e as pessoas acabam buscando outras coisas onde elas possam reservar o seu valor, de certa maneira, e guardar o seu patrimônio a longo prazo. Essa preocupação, ela é uma preocupação que existe, mas ela não é, assim, uma probabilidade 100%. Isso acontece, talvez nem de 50%. Mas hoje, as curvas de juros, tanto americana quanto brasileira, mostram que, no curto prazo, o mercado acredita em cortes de juros, porque, de um lado, no lado brasileiro, há uma desinflação, no lado americano, há talvez uma estagflação da economia, ou seja, uma estagnação econômica com a inflação, e o Fed teria que agir fornecendo liquidez para evitar uma quebra em um cenário muito crítico, né, como aconteceu em 2008. E no caso brasileiro, já não seria mais necessário 15% de juros, por exemplo. Mas nos dois casos, nesses dois países tão diferentes, a curva no longo prazo indica que os agentes não estão dispostos a emprestar para o longo prazo pela mesma taxa que eles estão dispostos a emprestar para o governo amanhã. Ou seja, eles dizem que para emprestar para o governo, para ele pagar, no caso americano, daqui a 30 anos, no caso brasileiro, daqui a 10 anos, os investidores, os agentes econômicos, as instituições, eles querem uma taxa de juros maior, porque eles confiam menos na capacidade de pagamento. É basicamente isso o que diz uma curva de juros. E é a partir disso aqui que os outros agentes econômicos fazem preço e tomam decisões de investimento, decisões de poupança e decisões também de arbitragem, de especulação e tudo mais. Ou seja, tanto no caso brasileiro quanto no caso americano, há uma expectativa de que no futuro a inflação será maior, que as contas públicas estarão piores e de que o governo talvez tenha menos condições de honrar com o pagamento daquilo que ele se comprometeu em algum momento. Isso não significa que o governo, este ou aquele, deste ou daquele país, não vai pagar. Simplesmente significa que talvez esse pagamento não seja feito com os juros que se imaginava na época. Provavelmente, algum ajuste inflacionário vai corroer parte desses ganhos. Por fim, a gente tem expectativas esse ano já bastante consolidadas para o Brasil, para a Selic, encerrar o ano em 15%, talvez muito, talvez 14,75%, caso alguma situação no exterior agilize, de certa forma, esse corte, dando ao país uma necessidade de cortar a taxa antes por uma desaceleração muito forte, uma estagnação da economia. O câmbio deve permanecer no patamar próximo daquilo que a gente tem verificado. A inflação, de certa maneira, não se imagina mais que ela vai estourar 5%, deve ficar em torno de 4,8%, que é 1,8% acima da meta, né? E um PIB de 2%, que é algo talvez inimaginado há muito tempo, considerando uma taxa de juros de 15%, né? Ou seja, a economia brasileira continua muito forte,
apesar de tudo. E a probabilidade é que nessa próxima reunião de quarta-feira, os Estados Unidos cortem em 0,25 a banda na meta de juros dos Fed Funds e que tenha mais um ou dois cortes ainda esse ano por conta da grande possibilidade de estagnação da economia frente a toda essa situação que tem sido causada pela política. Um ou dois cortes, contudo, nunca se sabe, talvez, qual vai ser o efeito da inflação até lá, e ela pode surpreender para cima ou para baixo, e a gente acaba tendo que ficar bastante dependente dos números para ter algum tipo de previsibilidade do que vem acontecer.